Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Mais uma vez o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pai querido, obrigado por tudo quanto o Senhor fez essa manhã. Louvamos o seu nome pelo dia de hoje, louvamos o seu nome pelo domingo. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque vencemos a morte com o Senhor. Louvamos o seu nome. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Feliz domingo, feliz Páscoa. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Porque o túmulo está vazio, a nossa fé não é vazia. A nossa fé faz sentido, porque Cristo tem poder. Deus deu poder a Cristo para vencer a morte e para nos alcançar por intermédio da sua vitória. E porque Cristo ressuscitou, porque o domingo chegou, nós somos salvos da morte, do destino maldito, para a glória do Deus Pai. Porque Cristo ressuscitou, podemos dizer que somos livres, libertos da ira de Deus. Essa é a nossa maior salvação. Nós não fomos salvos do inferno, nós não fomos salvos de Satanás, nós fomos salvos da ira de Deus. A palavra de Deus nos diz que esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Somos salvos da justa indignação, da cólera, da vingança que Deus exercita contra o pecado. Foi disso que Ele nos salvou, porque Ele ressuscitou. O poder de Deus se mostra não só por meio da sua vida e dos milagres que Ele fez, mas o fato de Ele ter morrido e vencido a morte nos mostra que Ele é único. Somente Deus, somente Ele tem o poder para vencer a morte, para ressuscitar o corpo e ainda assim para permanecer vivo em glória. Outras pessoas ressuscitaram, outras pessoas venceram a morte, saíram das suas tumbas e dos seus túmulos por intermédio do poder de Jesus Cristo, mas somente Jesus permanece vivo até hoje. A destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do nosso Deus. A ressurreição de Jesus provou que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, foi suficiente. O último cordeiro, o cordeiro definitivo, foi aceito pelo Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. Jesus Cristo foi o Cordeiro suficiente. E somos herdeiros disso. Assim como morremos com Cristo, também com Ele ressuscitaremos. Somos herdeiros da vitória que Cristo conquistou na cruz e por meio do túmulo vazio da sua vida que permanece até hoje. E de que forma podemos desfrutar dessa ressurreição e dessa herança? Porque Cristo ressuscitou, viveremos em um mundo perfeito. Porque Cristo ressuscitou, todas essas desigualdades pelas quais passamos hoje, essas desigualdades sociais, essas diferenças, esse mundo que nos assusta, todo esse perigo que vem bater a nossa porta, tudo isso um dia ficará para trás. Deus prometeu um lugar onde não há ricos, onde não há pobres. Todos desfrutaremos do sustento e do gozo coletivo, igualitário a cada um de nós. O mesmo consolo que o apóstolo João dá às igrejas por meio do livro de Apocalipse, em um momento em que se padecia tanto e se sofria tanto, em um momento em que o povo de Deus passava fome muitas vezes, era perseguido pelo Império Romano. O mesmo consolo que o apóstolo João dá àquele povo serve para nós hoje. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É isso que João viu. É essa a promessa de Deus, tanto para aqueles que já se foram, tanto para nós que ainda estamos e que encontraremos aqueles que já se foram. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E esse é o lugar que Deus preparou e está preparando para nós, porque Cristo ressuscitou, moraremos na nova Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque Cristo ressuscitou, viveremos em um corpo perfeito. Esse corpo que nos empurra para o caixão. Esse corpo que é suscetível a doenças que parecem nos perseguir, ficará para trás, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Os gregos acreditavam na ressurreição, mas na ressurreição da alma. Quando o apóstolo Paulo fala um povo agora que precisava acreditar não só na ressurreição da alma, mas na ressurreição do corpo. Portanto, Paulo diz à igreja: viveremos eternamente. Muito mais do que isso, ressuscitaremos em glória com corpos incorruptíveis e imunes às dores dessa vida. Porque Cristo ressuscitou, viveremos um governo perfeito, e ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, é Ele quem nos governará. Em um mundo também, desde da democracia grega, talvez ainda escolhemos ou refletimos sobre qual é o melhor tipo de governo: ditadura, democracia, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo ou agora semipresidencialismo. Em meio a tanta conjectura sobre a melhor forma de governo, a Bíblia nos diz que nos dias finais, ou na glória com Deus Pai, viveremos um governo perfeito em que Ele, sendo o próprio Rei, nos governará. Louvado seja Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Eu acho esse texto incrível, porque aqui mostra um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário governando sobre cada um de nós, porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso legislador e Ele é o nosso Rei e Ele nos salvará. Isaías capítulo 33. Amados, porque Cristo ressuscitou, viveremos uma comunidade perfeita. Sim, não haverá mais templo, não haverá mais igreja, seremos um único povo, a igreja visível, a igreja invisível, aqueles que estão e que serão assuntos aos céus, aqueles que já se foram ressuscitarão das suas tumbas. Todos nós desfrutaremos de uma única igreja, num tabernáculo único, que é o próprio Deus. Ele é o nosso tabernáculo. Deus nos diz, então, que nela vi um templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o próprio Cordeiro, o apóstolo João no capítulo 21. E as nações dos salvos andarão na luz. Louvado seja o nome do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao verso 58 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E porque Ele ressuscitou, viveremos em um mundo perfeito. E porque Ele ressuscitou, temos a esperança da vida eterna. E a nossa vida não é em vão, porque cremos em uma fé que é baseada em um Deus que tem poder, que tem todo o poder, e que se tem poder para vencer a morte, quiçá para lhe ajudar em todas as suas demandas. Vivemos uma fé baseada em um Deus que nos levará para um governo perfeito, em uma comunidade perfeita, onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a nossa esperança. O túmulo vazio nos traz todas essas verdades, porque Cristo ressuscitou. Estamos aqui hoje falando dele, mais de 2000 anos depois, porque a fé que Ele colocou em nossos corações é viva e eficaz. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Louvamos o Seu nome pelo túmulo vazio, porque o Senhor ressuscitou, nós podemos viver. Morremos a sua morte, Pai, para vivermos também a sua vida. Porque Cristo ressuscitou, podemos dizer aleluia, cremos num Salvador que tem poder. Obrigado pelo túmulo vazio, Pai. Obrigado pelo sacrifício da sexta-feira, mas louvamos o Seu nome pela vitória do domingo, em nome de Jesus. Amém.